quero saudar a todos com a paz do Senhor. É motivo de alegria nesta noite estarmos aqui meditando da palavra do Senhor. Eu quero convidar a você, meu amado, minha amada, a você que vai estar ouvindo este vídeo, a abrirem as suas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 1 em diante. A palavra de Deus, ela nos diz desta maneira: E vos vivificou, estando vós morto em ofensas e pecado, em que noutro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filho da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feituras sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andêssemos nela. Meus amados, minhas amadas, a todos vocês que estão assistindo a esse vídeo, eu quero agradecer a vocês que estão nos assistindo neste momento, e quero dizer que esta palavra que o Senhor tem nos dado nesta noite é uma palavra que fala um pouco da salvação, que fala que foi pela graça que nós somos salvos. Nós começamos aqui pelo versículo de número 1, que diz assim: E vos vivificou, estando vós morto em ofensas e pecado. Como que Cristo, ou como que Deus nos vivificou, como que Deus nos deu a vida? Deus, ele nos deu a vida quando Jesus morreu na cruz do Calvário, quando nós não tínhamos a oportunidade de escolha em servir a Deus, mas agora com a morte de Cristo, nós temos a oportunidade de escolher a qual caminho nós vamos seguir. E nós sabemos que falar do Evangelho de Jesus Cristo não é fácil, porque tem muitas pessoas que não compreendem, não aceitam, tem muitas pessoas que muitas das vezes não crê nem na Bíblia, não crê nesse livro que realmente é poderoso para salvar a humanidade. Mas entrando no capítulo 2 de Efésios, capítulo 2, versículo 2, Paulo, ele nos chama a atenção, nesse livro, para nos mostrar que nós também já fomos do outro lado. Como assim, pastor Marcos? Como assim já fomos no outro lado? Paulo, ele fala assim: em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Olha para esse versículo. Esse versículo, ele chama a nossa atenção para nós não se esquecer que muitas das vezes nós pregamos a palavra do Senhor, nós falamos do amor de Deus, e muitas pessoas ela faz pouco caso, muitas pessoas ela não dá ouvido
para aquilo que eu e você está falando. Por quê? Porque são pessoas que estão com a sua mente dominada pelo espírito do mal. São pessoas que estão dominadas pelo príncipe das trevas. Né? Quem que é esse príncipe das trevas que a Bíblia diz? Dominada por Satanás. Embora as pessoas não entendam isso, embora as pessoas muitas das vezes não conseguem enxergar isso, porque isso fala do reino espiritual, fala de algo que é espiritualmente falado na palavra de Deus. Né? As pessoas não entendem que muitas das vezes a sua mente é influenciada pelo inimigo. Né? E nós vemos aqui que Paulo ele fala dos filhos da desobediência. E ele revela uma razão porque o cristão deve ter grande compaixão e misericórdia dos que ainda vivem em ofensas e pecado. Né? Por que Paulo nos revela isso, irmão? Porque um dia nós também estávamos lá do outro lado. Mas Deus, pela sua misericórdia, Ele usou alguém para nos pregar a sua palavra. Ele usou alguém para revelar a sua vontade aos nossos corações. E nós, ao ouvir a palavra do Senhor, nós demos lugar ao Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele completou a obra que o homem não pode fazer. O nosso papel é pregar a palavra. Mas o papel de convencer o homem do pecado é do Espírito Santo de Deus. E nós vemos aqui que Paulo, ele nos traz algumas razões nesta palavra, porque nós devemos ter compaixão daqueles que hoje são ignorantes espiritualmente. São pessoas que não entendem por que ele precisa mudar de vida, porque ele precisa aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador para ter uma vida um dia guardada no Senhor e preparada para que um dia ele possa morar com o Senhor na glória. Paulo, ele nos chama a atenção nesta passagem bíblica, né? E ele fala assim: todo aquele que está sem Cristo é controlado pelo príncipe das potestades do ar, isto é, Satanás. Sua mente é obscurecida por Satanás, para que não veja a verdade de Deus. Tais pessoas estão escravizadas pelo pecado e concupiscência da carne. Nós vemos pessoas hoje que elas estão praticando mal, e às vezes são pessoas que você, ao conversar com ela no seu dia a dia normal, você vê que são pessoas boas. São pessoas que ela até tem vontade de te ajudar. Se ela puder fazer alguma coisa para você, ela faz. Mas muitas das vezes ela não tem essa visão que ela precisa sair da escuridão espiritual. Que ela precisa se voltar para a luz que é Jesus. E nós vemos que essas pessoas, ela não têm essa visão porque elas são dominadas pelo inimigo da sua alma, que é Satanás. Satanás, ele cega essas pessoas de tal maneira que elas não aceitam a verdade da palavra de Deus. Nós devemos também ter misericórdia dessas pessoas. Nós devemos também ter compaixão dessas pessoas, porque são pessoas irregeneradas por causa da sua condição espiritual. Não poderá compreender nem aceitar a verdade, a parte da graça de Deus. São pessoas que não têm uma visão espiritual. São pessoas que o seu entendimento estão obscuro. Os seus entendimentos estão nas trevas. E eles não entendem que se a pessoa aceitar Jesus, ele vai vir para a luz. Se a pessoa aceitar a palavra de Deus na sua vida, o próprio Espírito Santo vai começar um trabalhar de transformação da sua alma, do seu coração. Paulo, ele continua nos mostrando nesse versículo 2, né, que a pessoa, né, que é cristão, ele deve ter todos do ponto de vista bíblico, que vive na imoralidade e no orgulho, deve ser alvo da nossa compaixão, por causa da sua escravidão ao pecado e a Satanás. Eu não posso olhar aquela pessoa que não é cristão, aquela pessoa que ainda não é crente, como um inimigo meu. Eu não posso olhar aquela pessoa que ainda não foi transformada pelo Espírito Santo como alguém que não tem valor nenhum. Ao contrário, eu tenho que entender que essa pessoa precisa da minha misericórdia.
ela precisa da minha compaixão. Eu, como servo do Senhor, eu tenho que demonstrar amor a essa pessoa e eu tenho que ter paciência, né? É minha obrigação de orar por essas pessoas, é minha obrigação de trazer a luz da palavra de Deus a essas pessoas. E muitos cristãos, ele não tem paciência em pregar a palavra para as pessoas que muitas das vezes viram as costas para ele, que muitas das vezes discorda do seu pensamento. E quando nós vamos pregar a palavra de Deus, irmão, não é o nosso pensamento que tem que falar mais alto. Quem tem que falar mais alto é a palavra de Deus. Nós temos que se prostrar na presença do Senhor, pedir graça, sabedoria, virtude, para poder levar essa palavra àqueles que ainda não conhecem Jesus. Nós não podemos simplesmente achar que vamos chegar e vamos falar e aquela pessoa vai abrir o coração e vai aceitar a sua palavra porque você é um cristão. Não. Nós vamos encontrar, sim, barreiras, nós vamos sim encontrar dificuldade, mas nós devemos aprender que nós temos que orar ao Senhor, pedir graça, sabedoria, virtude, porque não é a nossa palavra que vai fazer a diferença. É a palavra do Senhor, quando essa está cheia da presença do Espírito Santo. Então, se você coloca a sua vida no altar, se você coloca a sua vida em oração, se você coloca a sua vida em consagração, em jejum, você vai chegar e você vai ter a autoridade de Deus para falar desta palavra. E mesmo assim, às vezes você vai lançar a semente e a semente não vai nascer ao ponto de você ver aquela pessoa sendo salva. Quantas pessoas que um dia ouviu a palavra e se converteu em outra cidade, em outro bairro, em outra igreja, né? Mas isso é importante você saber que não foi em vão o seu trabalho. Não foi em vão. Você tem que fazer a sua parte, que é pregar a palavra do Senhor. Paulo ele ainda continua, né? Nos dizendo, nesse mesmo versículo de número 2, de Efésios capítulo 2, versículo 2, né? A pessoa sem Cristo é responsável pelos seus pecados, pois Deus dá a cada ser humano uma medida de luz e graça, com a qual possa buscar a Deus e escapar da escravidão do pecado mediante a fé em Cristo. Veja bem, meus amados, o que Paulo está nos ensinando aqui, né? Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. E o Espírito Santo não é como eu e você, né? Nós, se começarmos a falar de Jesus para alguém e a pessoa nos desprezar e a pessoa nos olhar com, como se não tivesse nem aí, nós desistimos, né? Mas uma vez que você fala de Cristo para aquela pessoa, o Espírito Santo ele começa a trabalhar naquele coração. E há esperança para essa pessoa porque através da sua palavra, o Espírito Santo entrou naquele coração e revela a luz de Deus ao coração daquela pessoa. E ela, certamente, ela vai meditar naquilo que você falou. E cabe a cada um escolher se quer continuar andando nas trevas ou se quer continuar andando na luz. O versículo de número 8 nos diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de nós, de vós, é dom de Deus. Meus amados, Deus, ele permite que o Espírito Santo produza em nosso coração a fé, para que nós possamos, através da fé, acreditar que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. E uma vez que nós acreditamos que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, o Espírito Santo ele começa a atuar na sua vida e trazer à luz a palavra de Deus, a luz da palavra que transforma, a luz da palavra que liberta, a luz da palavra que dá vida para você. E você vai entender que não é pela sua obra que você é salvo. Não é porque você é bonzinho, porque tem muita gente que diz assim: ah, mas eu não mato, eu não roubo, eu não faço nada de pecado. Estamos enganados, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituído foi da glória de Deus. Todos nós pecamos, todos nós erramos. E não é porque nós somos cristãos que não estamos sujeitos ao erro. Nós erramos em pensamento, em palavras, né, em atos. Muitas das vezes no nosso modo de agir nós erramos.
mas o que nos dá a oportunidade de entender que nós somos salvos é a misericórdia de Deus. Quando nós nos arrependemos dos nossos atos errados, quando nós resolvemos pedir perdão ao Senhor, quando nós confessamos a Cristo as nossas falhas, a graça do Senhor nos alcança, o seu amor nos alcança, o Espírito Santo atua novamente na nossa vida com amor e com perdão. Nós vemos aqui, né, que o versículo 9 deixa isso bem claro. Ele diz assim: não vem das obras, para que ninguém se glorie. Né? Você imagine, né, uma pessoa que tem condições financeiras, né, vai aí numa comunidade e doa cesta básica, doa tijolo, doa cimento, doa piso para a pessoa fazer uma casa boa, para fazer, né? Então essa pessoa teria preferência diante de Deus porque ele está fazendo boas obras, né? Nós vemos hoje muitas pessoas que ele acha que se ele doar cesta básica, se ele ajudar o seu próximo, isso vai contar ponto lá no céu. Não, meu amado, não é com as suas obras. Porque o preço foi pago através do sangue de Cristo. Você não precisa fazer caridade para poder alcançar o amor de Deus. Caridade é um dever de cada um de nós, principalmente nós que somos cristãos. Quando nós sabemos que tem alguém passando necessidade, é nossa obrigação, não somente de levar a palavra, mas de levar, né, o alimento físico também. Não somente o alimento espiritual, mas o alimento físico. E Deus não vai contar isso como você sendo uma pessoa boa e por isso você alcançou o céu, por isso você vai alcançar, né, o céu. Não, meu amado. Né? Ninguém pode ser salvo pelas obras e boas ações ou por tentar guardar os mandamentos de Deus. Né? Nós vamos falar um pouco das quais razões isso nos mostra que não é porque você é bom, não é porque você faz obras de caridade que você vai ser salvo, né? Todos os não salvos estão espiritualmente mortos, sob o domínio de Satanás, escravizado pelo pecado e sujeito à condenação divina, né? Então, irmãos, todos aqueles que ainda não aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador, eles estão mortos diante de Deus espiritualmente, né? Tem pessoas que falam assim: não, mas eu estou com vida, eu estou com saúde, né? Eu posso andar, eu posso trabalhar, eu posso... Mas não entende que espiritualmente eles estão longe de Deus. Às vezes até fala, né, que crê em Deus, às vezes até fala de Deus, mas não faz a vontade de Deus, né? O maior problema hoje do ser humano é a sua desobediência espiritual. Porque quando você não faz a vontade de Deus, não tem como Deus habitar em você. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. Imagine, se eu sou templo do Espírito Santo e eu estrago a minha saúde bebendo, fumando, né, adulterando, como que eu posso ser templo do Espírito Santo se o Espírito Santo é santo e não compartilha com o pecado? Então é isso que nós queremos mostrar para você que está ouvindo esse vídeo nesta noite, ou nesse dia, ou nessa tarde. Não importa o horário que você vai ouvir esse vídeo. Se você compartilha com o pecado, se os desejos da sua carne falam mais alto do que a vontade de servir a Deus, não tem como o Espírito Santo atuar na sua vida. Para sermos salvos, precisamos receber a provisão divina da salvação, ser perdoados do pecado, ser espiritualmente vivificados, né? Então, se você quer ser salvo, você primeiro precisa, né, receber a provisão divina da salvação. Você precisa receber, sabe quem? A Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, porque Ele foi a provisão, né, do nosso pecado. Ele pagou o preço na cruz do Calvário. Ele deu a sua vida na cruz do Calvário para que você pudesse ter o direito à salvação, né? Então você precisa receber a provisão divina da salvação. Você precisa ser perdoado dos seus pecados, né? Quem que pode perdoar pecado? Somente Jesus. O homem não pode perdoar pecado. O pastor não pode perdoar pecado, né? Ninguém pode perdoar pecado a não ser o próprio Senhor Jesus.
Amém? Então que você possa entender essas coisas. Você precisa ser espiritualmente vivificado, né? Como assim? Você precisa agora ser guiado pelo Espírito de Deus. Você agora precisa ser guiado para a luz. Você já não vai mais andar em trevas. Você agora vai ser vivificado pelo Senhor, né? Ser feito nova criatura, né? Muitas pessoas, ela não crê, ela não acredita que uma pessoa que veio no mundo do crime, no mundo das drogas, pode ser transformado, pode ser uma nova criatura. Mas quando essa pessoa realmente se converte, quando essa pessoa realmente deixa o Espírito Santo atuar na sua vida, Deus tem o poder regenerador de regenerar essa pessoa, de transformar essa pessoa e fazer essa pessoa uma nova criatura, fazer dessa pessoa essa pessoa desfrutar de uma nova vida e essa pessoa poder voltar à sociedade e mostrar para a sociedade que ela é transformada, que ela é liberta pelo Senhor. Então, meu amado, se você realmente foi feito uma nova criatura, você vai entender que há mudança na sua vida. Você vai entender que há uma transformação de dentro para fora, né? Eu sempre digo isso, não é a roupa que o homem veste que faz dele um cristão, né? Tem muitas pessoas que ficam aí preocupadas com a roupa que a pessoa veste. Sim, temos que vestir roupas decentes, mas não adianta você estar com um paletó, com uma gravata, se Cristo não estiver transformando a sua vida de dentro para fora. Não adianta. É necessário que você deixe Cristo transformar a sua vida de dentro para fora, né? E ainda receber o Espírito Santo, né? Você precisa receber o Espírito Santo de Deus na sua vida, porque é Ele que convence o homem do pecado, é Ele que faz o poder regenerador da sua vida atuar de dentro para fora de você. É Ele que tem poder de interceder por você diante de Deus. É Ele que tem poder de te lavar a sua alma, né? O Espírito Santo, ele lava a nossa alma. Ele atua dentro de nós, né? Ele não atua na nossa aparência. Ele não faz nós ficar mais bonito, mais novo. Não, não é isso. Ele atua dentro de você. Ele começa a transformar você de dentro para fora, né? Nenhum esforço da nossa parte poderá realizar essas coisas, né, irmão? Não adianta o homem achar que falar assim, mas eu sou bonzinho, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, irmão. Se você não aceitar a Cristo, se você não deixar o Espírito Santo atuar na sua vida, você não vai conseguir ser transformado, você não vai conseguir ser liberto, você não vai conseguir ver a luz de Deus atuando na sua vida. E quando o Espírito Santo começa a atuar na sua vida, sabe o que acontece? Ele tira todo o desejo da carne, todo o desejo de imoralidade começa a ser transformado na sua vida. E agora você faz parte de uma família que quer viver o querer de Deus, o novo de Deus na sua vida. Você começa agora a querer ter uma vida na presença de Deus. É por isso que muitos, quando se convertem, quer estar todos os dias na igreja, né? Quer estar nos trabalhos de oração, quer estar no trabalho de evangelização, quer estar nos cultos de ensino. Por quê? Porque ele tem desejo de Deus. Antes ele tinha desejo de ir para o baile, de ir para as festas, de ir para as baladas, mas agora transformado pelo Senhor, ele começa a modificar as suas vontades. As suas vontades agora passam a fazer parte da vontade de Deus e ele começa a ter desejo de Deus, sede de Deus, sede de justiça, sede da palavra de Deus, né? E nós sabemos que isso é muito importante, né? Porque o que opera a salvação e a graça de Deus mediante a fé é o dom salvífico de Deus. Inclui os seguintes passos. Primeiro, a chamada ao arrependimento e a fé, né? Quando você realmente aceita Cristo, você entende que você foi chamado ao arrependimento. E aí você começa a analisar a sua vida, o que você era e o que você passa a ser. Né? Puxa vida, quantas coisas erradas, quanto tempo eu perdi de não estar servindo a Deus, né? Com essa chamada vem a obra do Espírito Santo na pessoa, dando-lhe o poder e capacidade de voltar-se para Deus, né? Muitas das vezes a pessoa
ela até fala de Deus, mas ela não tem aquela oportunidade de sentar e falar com Deus, conversar com Deus, de se arrepender dos seus pecados e falar: Deus, eu preciso ser perdoado, eu preciso ser transformado, me perdoe porque eu já fiz isso, isso e isso. E ela começa a colocar na presença de Deus todos os seus atos que um dia ele fez, usado por Satanás. Porque as pessoas muitas das vezes fazem coisas que são usadas por Satanás. Satanás, ele entra na mente da pessoa, ele domina a pessoa e a pessoa começa a fazer coisas que não agrada a Deus. Mas eu tenho certeza, meu amado, minha amada, se você der lugar ao Espírito Santo de Deus, você vai ver que muitas coisas boas vai acontecer na sua vida, né? Aquele que responde com fé e arrependimento e aceitam a Cristo como Senhor e Salvador, recebe graça adicional para a sua regeneração, um novo nascimento pelo Espírito Santo, né? Aquele que realmente se converte ao Senhor, irmão, ele consegue ver algo de diferente na vida dele. É por isso que muitas das vezes você que aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador, você tem desejo de falar para os outros, porque você sabe que o que está acontecendo na sua vida é coisa boa. É algo que faz com que você tenha prazer em viver em novidade de vida. Você começa a analisar os seus pontos fracos, você começa a analisar aonde você errava e você começa agora a viver em novidade de vida, procurando corrigir os seus erros, procurando corrigir as suas falhas, porque o Espírito Santo ele começa a te incomodar para você fazer as coisas certas. Que Deus possa abençoar a sua vida nesta noite. Que o Espírito Santo de Deus tenha lugar dentro do seu coração. Que você possa ser cheio do Espírito Santo, né? Que você possa ter desejo de uma novidade de vida. E que você possa, nesta noite, entender que é pela graça e não pelas obras. É pela graça sois salvos. E graças a Deus que o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Vou fazer nesse momento uma oração pela nossa nação, pelo nosso país, pela sua vida. Pai eterno, sou grato a Ti por esse momento a qual compartilhamos da Tua palavra, Pai. Sabemos, meu Deus, que este mundo está precisando, Senhor, abrir a sua visão espiritual diante de tudo isso que está acontecendo na nossa nação. Nós sabemos, meu Deus, que é uma guerra espiritual, aonde os cristãos precisam vencer através da oração. Onde nós cristãos precisamos unir a nossa fé neste momento tão conturbado, Deus, para buscar a Tua presença, para podermos também, Pai, parar e ouvir a Tua voz diante de todos os fatos que está acontecendo, Pai. É tempo da igreja do Senhor se unir. É tempo do povo de Deus colocar a sua fé em ação. Pai, acrescenta fé àquele, Senhor, que tem perdido a fé. Acrescenta, Senhor, a Tua graça no coração dos Teus filhos. No coração daqueles, Senhor, que estão com temor, Senhor, que estão deixando o pânico tomar conta do seu coração. Pai, que eles possam ser cheios do Teu Espírito Santo nesta noite, nesta tarde ou nesta manhã, Pai. Que o Teu Espírito Santo venha encher, Senhor, o coração dos Teus filhos de graça e que venha acrescentar fé, Pai, para que no nome do Senhor nós possamos, Senhor, ter autoridade do céu para repreender, Senhor, todo espírito do maligno, Senhor, todo medo, Senhor, Pai, nós repreendemos essa enfermidade, Senhor, nós repreendemos esse vírus, Pai, crendo na Tua palavra, Pai, que o Senhor é poderoso para repreender todo o mal, Pai. Nós sabemos, meu Deus, que a Tua palavra diz que ao Senhor foi dado todo o poder, e nós queremos nesta noite interceder, Senhor, que o Senhor venha usar o Teu poder sobre a vida da nossa nação, sobre o nosso país, Senhor, que o Senhor possa, Pai, colocar por terra
todos, Senhor, aqueles que estão, Senhor, usando de engano nesse momento, a qual a população se encontra, Senhor, temerosa, a qual a população, Senhor, encontra, Senhor, muitas das vezes dentro do seu lar nervosa, Senhor, sem saber que rumo tomar, mas que o Senhor venha nos dar o rumo, Senhor, que o Senhor nos venha dar direção, que o Senhor venha nos dar graça, Senhor, para que nem o mal venha nos impedir de fazermos a tua vontade, Senhor. Muitas das vezes, Senhor, nós entendemos que é necessário sim estarmos, Senhor, em obediência às autoridades, Senhor. Mas é necessário, Senhor, nós como cristãos, colocar a nossa fé em ação, Senhor. Porque sem fé é impossível te agradar, Senhor. Pai, as portas da igreja podem estar fechadas, mas nós não estamos com a nossa boca fechada, porque nós somos a tua igreja, Senhor. Nós somos um povo que crê na tua palavra, que crê na tua providência. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos, Senhor, todo vírus, Senhor. Nós repreendemos, Senhor, todo mal. Nós repreendemos, Senhor, em nome de Jesus, todo levante do inimigo, toda mentira, todo engano que está sendo passado, Senhor, para a nossa população, Pai. Que o Senhor venha abrir, Senhor, os nossos olhos espirituais, venha abrir a nossa mente, que a nação possa entender que é momento de união, de fé e de buscar a Tua presença. Assim, Deus, eu te peço nesta noite e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.